Fala, gente. E eu tô aqui com a minha amiga Márcia Lúcia, e a gente se conhece há tanto tempo que eu não vou nem dizer isso, quanto tempo faz que a gente se conhece. A Márcia, ela estudou comigo na época da universidade, e ela é Senior Development Manager da General Motors. Ela é líder da GM Global Purchasing and Supply Chain Data Hub, que foca em Data Solutions. Márcia, prazer enorme ter você aqui comigo. Muito obrigado aí por tirar um pouco da tua tarde. Te agradeço muito aqui pela tua participação. Eu que agradeço, Marcelo. Prazer estar aqui conversando com você hoje. Bom, Márcia, conta pra gente, como é que foi que você se interessou por computação? Como é que você viu que esse negócio de tecnologia e computador era algo que te interessava? Então, foi, acho que meio por acaso. Na realidade, quando eu entrei para a faculdade, ou quando eu estava aplicando para a faculdade, muito nova, 16, 17 anos, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer e eu gostava muito de matemática. Aí eu resolvi, nossa, essa coisa de computação, uma coisa nova, parece interessante. Aí resolvi aplicar para a faculdade, fazer o vestibular para matemática, mas com um foco em computação. Então eu posso dizer que foi assim meio por acaso. Depois, durante a faculdade, aí com estágio e tudo mais, eu acabei gostando, me apaixonando e nisso já vão mais de 30 anos. Pô, Márcia, eu ia dizer que a gente só tem 20 anos, agora você entregou o ouro já. Não dá para mentir, né? Não dá pra mentir, é verdade. Mas, Márcia, antes da gente falar um pouco da faculdade, como é que foi o ensino médio para você? O que você estudou? Teve algum tipo de exposição à computação ou não teve absolutamente nada naquela época? E foi basicamente só matemática que te levou eventualmente a se interessar e ir para a faculdade? Então, foi só a matemática mesmo, porque naquela época se chamava segundo grau, não, a gente não tinha exposição a isso. Vamos lembrar que uma época que não existia smartphone, não existia toda essa facilidade que a gente tem hoje. A minha única interação, digamos assim, que despertou um pouco do meu interesse em relação à computação é porque eu tinha um primo que, na realidade, já naquela época, ele era analista de sistemas. E eu conversava muito com ele, aquilo me despertou uma curiosidade, mas em termos assim do meu ensino básico até o segundo grau, absolutamente nem se falava muito sobre isso. Então eu fui mais levada mesmo pela questão da matemática, que eu gostava muito e que eu tive a sorte de ter muito bons professores na época, e por essa experiência, esse contato com meu primo. Foi isso mais ou menos que me levou. Mas assim, contato com computação durante o tempo que eu estudava, praticamente foi nenhum, né? Ô, Márcia, conta um pouquinho mais pra gente sobre a faculdade em si, né? A gente entrou lá para a UERJ e conta pra gente como é que foi essa experiência para você de entrar lá, ter a parte da matemática, depois a parte da computação. Conta um pouquinho pra gente sobre a importância da UERJ na tua carreira. Foi muito importante, embora, obviamente, ao longo da minha carreira, com o que eu trabalho hoje, basicamente tem muito pouco a ver com o que eu estudei lá atrás. Então, quando a gente entrou para a faculdade, a gente primeiro tinha que fazer 2 anos de matemática pura, eles chamavam de básico. E depois você fazia 2 anos mais focado na parte de computação. E para mim, várias coisas foram importantes na faculdade. Independente do que a gente estava aprendendo lá, a experiência em si, o contato com outras pessoas, esse próprio básico de matemática, eu acho que ele foi importante para mim, porque eu acho que ele te desenvolve, ele te ajuda a começar a pensar de uma forma mais lógica, ele te ajuda a superar dificuldades, porque não era fácil, você sabe disso, né? A gente tinha que estudar muito, o curso em si não era fácil. E depois, os 2 anos seguintes, que a gente começou a estudar mais focado em computação, alguns dos nossos professores, na realidade a grande maioria, eram professores que na realidade trabalhavam na área de informática em empresas privadas, porque tudo isso era muito ainda no começo. E essas pessoas até traziam e comentavam um pouco da experiência delas. Então, todas essas coisas juntas, para mim, foi uma experiência muito grande. Até aquele senso de você conseguir superar uma coisa que não era uma coisa fácil. Quer dizer, o próprio curso não era um curso fácil, era um curso novo. Então, eu acho que isso tudo, para mim, a faculdade me deu essa base importante para mim, assim, de conseguir passar por obstáculos, de conhecer pessoas e, enfim, para mim isso foi uma coisa que eu tirei para a vida, né, do meu tempo da faculdade. E, Márcia, acabou de passar pela minha cabeça aqui que em 2023 vai fazer 40 anos que a gente entrou no curso, hein? Isso aí, exatamente. Então, o curso que a gente fez lá atrás, possivelmente não tem muito a ver com o que a gente trabalha hoje, né, com essa evolução toda de 40 anos, mas é isso mesmo, mas foi muito importante. É. Vou tentar convencer a audiência aqui que a gente entrou pro curso com 2 anos de idade, mas acho que vai ser difícil de fazer isso. Mas nós éramos bem novinhos, vamos, né? Vamos concordar.
Bastante. Só faz tempo, mas a gente era bem novo ainda. Mas, Márcia, como é que foi a universidade em si? Você falou, a gente teve a oportunidade lá de ser ensinado por pessoas que eram já profissionais na área, em grandes empresas do mercado na época do Brasil. E como é que foi para você a chegada até o começo? Se não me falha a minha memória, você foi para um estágio na EDS, alguma coisa, não me lembro se já foi estágio ou emprego. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa transição. Você está na universidade e de repente começa a pintar oportunidades que já te abrem um caminho para te levar até um primeiro emprego. Como é que foi isso para você? Então, foi um caminho duro, não foi um caminho fácil, porque a gente estava até conversando mais cedo, todo sucesso que você tem na vida, ele requer muito trabalho e muito esforço. Então, quando eu estava mais ou menos no quinto período da faculdade, você vê só praticamente no que seria o terceiro ano, eu comecei a procurar estágio. E acabei, no final da história, conseguindo um estágio na Shell, que era, para quem é do Rio, ali na praia de Botafogo. E fui estagiar na área de informática da Shell, e eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu fazia sisteminhas em DBase 2, eu acho. Uma coisa bem antiga assim. Fui estagiar lá numa área e tal, e quando eu já estava estagiando lá mais ou menos um ano, a Shell assinou um contrato com essa empresa chamada EDS, que era uma empresa americana, de outsourcing. E na época, o outsourcing, ou seja, você contratar uma outra empresa para tomar conta da sua área de informática e prover todos os serviços para você, estava muito em moda. A IDS era uma empresa assim americana mesmo, assim, em todos os sentidos, 100% americana, daquela que você tinha que trabalhar de terninho na época. E aí, quando a Shell fez esse contrato com a IDS, eles levaram todos os funcionários da área de informática da Shell para a IDS, inclusive os estagiários. E aí eu comecei a trabalhar na IDS, que foi uma assim uma grande experiência na minha vida. Era uma empresa que ela vinha com essa proposta de fazer contratos globais com as empresas, né, para prestação de serviços de informática, mas ela tomava conta de todos os aspectos: desenvolvimento, operações, tudo. E a EDS é uma empresa que vinha muito forte com a cultura americana e com muitos processos. Foi onde meu primeiro contato em aprender processos de desenvolvimento de sistema e tudo mais. E daí foi que eu realmente entrei e fiquei estagiando com eles e logo em seguida eles me contrataram. Então, quando eu fui contratada, eu ainda tinha um ano e meio para me formar, na realidade, e mesmo assim eles me contrataram. E aí foi duríssimo, né, conciliar faculdade e trabalho, mas foi uma experiência espetacular para mim, que eu acho que me ajudou até durante toda a minha carreira. Ô, Márcia, você mencionou o DBase 2, a época do Clipper e outras ferramentas do tipo. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes aqui algumas das ferramentas e linguagens que você usava naquela época, o que você usava para criar as aplicações que você criava lá para a Shell e o teu começo na EDS. Nossa, bem comecinho. Então era interessante porque era DBase 2 e Basic, coisas assim. Até tinha um software de planilha que, vamos dizer assim, fosse o precursor do Excel, que era o Lotus 123, e a gente fazia sisteminhas de inventário, usando essas ferramentinhas, né? Era assim o começo, digamos assim, de uma plataforma que viria a ser uma plataforma mais de mid-range, porque até então o que dominava realmente era o mainframe. Lá na UERJ, onde a gente estudava, o laboratório, vamos dizer assim, de programação da gente era todo mainframe. Você lembra, né, Marcela? A gente era COBOL, a IBM doou uns monitores lá para a UERJ, e a gente aprendia era Pascal e Fortran e COBOL. E aí, quando eu fui estagiar, foi assim, estava começando a ver um pouco dessa transição, então a gente desenvolvia esses sisteminhas utilizando essas ferramentas, tipo DBase, Basic, até, como eu falei, o Lotus 123, que era um precursor, assim, vamos dizer, do Excel. Coisas bem básicas, mas que ajudaram a desenvolver também. Eu acho, Márcia, que a nossa turma na UERJ foi a primeira que escapou de ter que usar cartão perfurado, né? Que você lembrou bem. A IBM, na época, acho que eles doaram 4341, que era um mainframe, e doaram aqueles. Acho que o terminal era o 3278, que é aquele terminal com tela verde, né? Que na época era uma coisa bastante moderna e foi bacana que eles fizeram aquela doação. Então, de uma certa forma, abriu o caminho para a gente poder usar aquilo e não usar cartão perfurado, que era um dificultador a mais. E, se não me engano, na época também a Itautec, que o professor Nery, né, o falecido Nery, ele trabalhava lá, e se não me engano eles doaram também os computadores da Itautec para o laboratório, né? Então, se você quisesse usar alguma coisa com Basic, alguma outra coisa, você podia usar aqueles microcomputadores, que na época era uma coisa assim, ainda começando tal da microinformática, né? É uma época realmente bastante interessante de saudosas memórias aqui, mas que tanto influenciou as nossas carreiras.
Mas, Márcia, aí você está na EDS, a tua carreira vai evoluindo, e conta um pouquinho para a gente como é que foi essa evolução até o ponto de você, eventualmente, ter a oportunidade, se eu não me engano, e me corrija, por favor, se eu estiver errado, você teve a oportunidade de mudar para os Estados Unidos, aconteceu no ano 2000, e através da EDS, se eu não me falha a minha memória aqui. Como é que foi essa evolução até esse ponto? Você entrou, você é estagiária, foi contratada, tal, você está terminando a faculdade ainda, e aí você, como é que foi essa evolução profissional até pintar essa oportunidade para você sair do Brasil? Então, eu estava trabalhando na IDS, na conta Shell, né, e aí eu me formei, a gente continuei trabalhando lá, e aí eu fui trabalhar com mainframe. Fui ser programadora mainframe, e a gente usava a terminologia analista de sistemas. Na verdade, você programava, mas você também trabalhava com o usuário para entender os requerimentos e tudo mais. E chegou um determinado ponto, logo depois disso, a Shell rompeu esse contrato com a IDS, e a IDS passou a trabalhar com outros clientes no Brasil e no exterior. Aí a IDS, na realidade, ela começou a usar a mão de obra que ela tinha no Brasil, não só para os clientes nacionais, mas para contratos internacionais que ela tinha aqui nos Estados Unidos e em outros lugares. Então, algumas coisas que aconteceram comigo, eu trabalhei com alguns clientes nacionais, eu trabalhei na Xerox, eu trabalhei com contratos com a Golden Cross na época também, a gente implantou umas soluções de COTS para a Golden Cross, e aí eu fui evoluindo como programadora, depois analista e trabalhando para esses clientes, até que eu comecei a trabalhar para clientes internacionais, porque eu falava inglês, eu era formada em inglês, e isso abriu uma porta imensa para mim, uma empresa americana. E aí eu comecei a trabalhar com projetos para clientes nos Estados Unidos. Eu parei de trabalhar para os clientes do Brasil. Então eu fui trabalhar para o FAA, que é como se fosse o equivalente a, como é que a gente chama no Brasil, que toma conta do tráfego aéreo no Brasil, é o órgão aqui nos Estados Unidos. Fui fazer projetos para eles, fui fazer projetos para a Xerox americana, para diversos clientes americanos. E aí, num determinado momento, eu fui fazer projetos para General Motors, que era o maior cliente da IDS. Projetos aqui para os Estados Unidos. E aí eu acabei sendo envolvida num projeto gigantesco que era para criar um sistema de materiais para eles usarem em todas as fábricas deles ao redor do mundo. E esse projeto acabou me levando para os Estados Unidos com muita frequência, para poder a gente desenvolver o projeto, e para a Europa, porque parte do projeto era desenvolvido na Alemanha. E aí eu acabei vindo muito para os Estados Unidos, indo muito para a Europa. E aí, quando acabou esse projeto, eles me convidaram para mudar para os Estados Unidos. Falaram: "Você não quer vir para cá e trabalhar na nossa conta da GM aqui nos Estados Unidos?". Aí eu aceitei e acabei vindo, e nisso já são 20 anos que eu estou aqui. E parece que foi ontem, né, Márcia? Parece que foi ontem. Não, e nesse meio tempo, quer dizer, quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, era a EDS, e depois a HP comprou a EDS, quer dizer, mudou de mão. E depois, mais para frente, mais recentemente, não tão recente assim, né, 9 anos atrás, na realidade, eu passei a trabalhar na própria GM como funcionária da GM. Eles resolveram sair da área de outsourcing e voltar a ter sua própria área de TI, e eles me convidaram para vir trabalhar com eles. Então, há 9 anos já que eu estou trabalhando na GM. Deixa eu voltar um pouquinho lá para trás e rever umas coisas que você falou para a gente aqui. A primeira, explica para os nossos ouvintes aqui o que é COTS, que é esse termo que você mencionou aqui. Conta um pouquinho para a gente o que é COTS. Pacotes são pacotes, como por exemplo pacotes de SAP ou pacotes, a Oracle tem alguns pacotes que são como se fossem sistemas prontos na prateleira que você compra e você instala para a empresa para ajudar numa determinada linha de negócio. Existem pacotes de RH, pacotes financeiros, e eu trabalhei com alguns pacotes que, por exemplo, o cliente da Golden Cross, a gente tinha um pacote que administrava a parte de planos de saúde para a Golden Cross, de toda a parte deles, do plano de saúde deles, dos contratos com segurados. Então a gente tinha um pacote que na verdade era americano, que a gente foi lá, instalou e customizou para aquele cliente. E mais tarde, mais à frente, eu acabei também trabalhando com pacotes financeiros da própria SAP, um pouquinho, e alguns pacotes também de controle de materiais que eram usados aí já para a GM. Então, COTS é isso, é um pacote pronto que você compra para atender uma determinada área de negócio da empresa, e você customiza, ao invés de você construir um sistema, digamos assim, do zero. Márcia, conta também, você falou que você mudou para os Estados Unidos em 2000, né? Você saiu do Brasil e você já sabia inglês, falava inglês bem, isso abriu portas para você, como você mencionou, mas sempre tem aquela coisa de você mudar para um lugar diferente, né? Você vai mudar para um país diferente, um escritório diferente, um processo diferente, uma cidade diferente, um clima diferente. Como é que foi essa adaptação para você, esse país novo, essa cultura nova?
o seu ambiente de trabalho? Como é que foi essa mudança na tua vida nessa época? Então, foi interessante. Uma coisa que me ajudou muito foi que eu me mudei para Michigan na época, e como eu já vinha trabalhando, como eu te falei, em projetos internacionais, e eu vinha trabalhando com algumas pessoas em Michigan, quando eu me mudei para Michigan, eu já conhecia algumas pessoas, porque eu ficava indo e voltando, indo e voltando. Então, uma coisa que é importante quando você vai morar fora ou mudar para um outro país, um é você ter assim o pé no chão, porque é uma mudança grande. Você está deixando para trás a sua família, o seu país, não é uma coisa fácil. E você imagina nesse caso, eu estou saindo do Rio de Janeiro para Michigan, onde a média de temperatura do inverno é menos 10 graus abaixo de zero, com neve, né? E eu me mudei em novembro, então foi com um choque total. Mas o que me ajudou, eu já conheci algumas pessoas, então, primeira coisa, você fazer relacionamentos, você conhecer pessoas é muito importante. E num primeiro momento, você fica muito entusiasmado, porque tudo é novo, tudo é diferente, então você está indo procurar uma casa para você morar, você está conhecendo um lugar diferente, tinha neve, tudo era muito diferente. E você, no começo, você fica muito ocupado, você tem que entender como tirar a documentação, como abrir conta em banco. Então, tem um primeiro momento no primeiro ano que tudo é muito assim novo, então você tem assim uma excitação muito grande. Mas aí depois que você passa toda essa fase, vem aquela coisa assim: "Nossa, será que eu fiz a coisa certa? Minha família ficou lá no Brasil". Eu me lembro que a primeira vez que eu voltei ao Brasil depois que eu estava morando aqui, que foi exatamente mais ou menos um ano depois, foi um choque muito grande. Eu achei que eu não ia querer voltar para os Estados Unidos mais. Eu falei: "Nossa, como foi que eu saí da minha casa?". Mas aí você começa a pensar no seu futuro, no trabalho que eu comecei a trabalhar aqui nos Estados Unidos, comecei a gostar também. Mas eu, para mim, uma coisa que me facilitou foi isso, as pessoas, eu encontrei pessoas aqui que me ajudaram, porque eu sozinha seria praticamente impossível, mas pessoas no trabalho me acolheram, me ajudaram. Eu também me informei muito, eu fiz muita pesquisa, eu tentei me informar sobre o lugar, sobre a cultura, procurei aprimorar o meu inglês, que é uma coisa fundamental. Eu me esforcei também, né? Eu também busquei me preparar para isso tudo. Antes de eu me mudar, eu tentei fazer o maior número de pesquisas possíveis, né, em relação a tudo que eu ia fazer quando eu chegasse aqui. E até conversar com pessoas que moravam aqui, foi uma outra coisa importante. E aí isso me ajudou muito, mas é claro, você está deixando a sua família para trás, seus amigos, não é um processo fácil. Mas foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. E, como eu disse, eu tive muita sorte de ter encontrado pessoas aqui que me acolheram muito, amigos que são amigos até hoje, e isso fez toda a diferença. Com toda certeza. E nessa época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, e nem me lembro se tinha Google. Acho que o Google veio mais tarde ainda que isso. Um pouquinho depois, apareceu logo depois, assim, que a internet começou. Se você lembra, na época do ano 2000, 2001, começou aquele boom das empresas de internet e tudo mais. Estava assim, na infância disso tudo. E aí teve o estouro da bolha também em 2001, né? Um monte, uma crise na... Mas lembra, não tinha FaceTime, não tinha videoconferência, você falava com a sua família, era telefone, você não via ninguém, você só via a sua família, os seus amigos quando você voltava ao Brasil ou quando eles vinham, porque era tudo voz, não tinha a facilidade que a gente tem hoje de carregar um computador na mão, no nosso telefone. Não era assim. E as pessoas ainda enviavam carta e mandavam postais, né? É isso aí. Isso aí, você ia fazer não, sei, eu me lembro que a gente ia fazer viagens aqui pelos Estados Unidos, pelo Canadá de carro, a gente ia no Automóvel Clube do Brasil para pegar os mapas, Exato. porque você tinha que viajar com mapa naquela época, né. Então, isso tudo, eu acho que, por exemplo, quem vem hoje para os Estados Unidos, quem se muda hoje para um país diferente, eu acho que é muito mais fácil por causa da tecnologia. A tecnologia te proporciona isso. A gente consegue usar um Teams, a gente consegue usar um Facebook, a gente consegue usar um FaceTime, você consegue ver as pessoas. Eu falo com meus pais hoje, todos os dias, e eu os vejo, né? A gente se fala por vídeo. Então, eu acho que até nesse sentido, você consegue muito mais informação, informação é mais fácil hoje do que era naquela época. Então, eu acho que hoje, até nesse sentido, você tem possibilidade de estar mais bem informado quando você vem e até ter um pouco menos do choque cultural, porque é tudo mais fácil, né, com a tecnologia. Mas naquela época não era assim. Mas mesmo assim, foi interessante, foi bom. E eu aprendi muito nesse processo, como profissional e como pessoa. Morar fora é uma experiência que, mesmo que você não queira fazer isso para toda a sua vida,
eu recomendo, nem que seja por um tempo, porque vale muito a pena, é uma experiência muito enriquecedora. Realmente é absolutamente fantástico, né? Compartilhando essa mesma experiência. E, Márcia, você falou aqui que você ficou 9 anos, acho que você foi para os Estados Unidos em 2000 e você ficou 9 anos com a EDS, trabalhando para a GM, mas sem ser diretamente funcionário da GM, e eventualmente você mudou para a GM. Como é que foram esses 9 anos, esses primeiros 9 anos? Você evoluiu eventualmente para a carreira de Project Management, Program Management, né? E olhando aqui a tua biografia, você começou a coordenar projetos mundiais e com um monte de gente trabalhando nesses projetos. Conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência e a complexidade de lidar com, não só necessariamente com a solução em si, ou com o design da solução, mas com personalidades diferentes, culturas diferentes, pessoas em lugares diferentes. Conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Então, essa é uma das experiências que, para mim, foi mais gratificante nessa minha mudança toda. Eu vim trabalhar na IDS aqui nos Estados Unidos e na GM e tudo mais, e como você falou, fui evoluindo, eu era gerente de projeto, depois passei a ser gerente de programa, até que chegou num momento que me deram um programa gigantesco para eu gerenciar. Então, esse programa gigantesco, eu, na realidade, era responsável por 75 aplicações globais da GM, projetos nessas 75 aplicações e a operação dessas 75 aplicações. E, em suporte a isso tudo, eu tinha pessoas trabalhando para os meus projetos em 15 países diferentes, na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos. Bom, foi um período de trabalho muito duro, esse período especificamente durou 4 anos. Eu praticamente não dormi, eu acho que foi aí que eu desenvolvi insônia, porque ou eu tinha uma reunião com os americanos, ou tinha com os australianos, ou tinha com os brasileiros, ou tinha com. Enfim, é uma época de trabalho duro, mas muito interessante, muito gratificante. E como é que eu cheguei aí? Eu fui mostrando o meu valor, eu gostava muito da parte de gerenciar projetos. Eu programei muito tempo, depois eu comecei a sair um pouco da área de programação em si, passei mais para essa área de gerenciamento de projetos. E não era só gerenciar projeto em si, mas eu também era responsável pelas soluções, por trabalhar nos requerimentos com o business e desenvolver essas soluções. E passei a ter times grandes que passaram a trabalhar para mim fazendo isso, e esses times foram ficando cada vez maiores até que culminou nesse projeto de 4 anos aí que foi gigantesco. E para mim, essa experiência de trabalhar, embora tenha sido uma época de trabalho muito duro, de você trabalhar com essas pessoas com lugares diferentes, com culturas diferentes, foi excepcional. Eu me lembro uma vez que eu estava num jantar na Alemanha, que nós tínhamos pessoas de 17 países diferentes naquela mesa de jantar. Então não é só o aspecto tecnológico, o aspecto de conhecer como é que as pessoas trabalham em cada um desses países e como é que é a tecnologia, mas como é que é a cultura e você coordenar projetos em que você tem que respeitar essas diferentes culturas. Quando você trabalha, por exemplo, com o pessoal da Índia, chega uma época lá que tem um feriado importante para eles, e mesma coisa no Brasil, e a mesma coisa na Alemanha, essas, digamos assim, uma parte das pessoas são mais sul-americanos, são mais abertos, são mais espontâneos, você começa uma reunião com um brasileiro, você não entra de cara na reunião. 5 minutos é como é que vai a sua família, como é que estão as coisas. Você faz uma reunião com o alemão, é direto direto ao business. Então, todas essas diferenças culturais, todas essas experiências que eu tive foram enriquecedoras. Mas como é que eu cheguei lá? Muito trabalho duro pelo caminho de programação. Aí eu comecei a achar o meu caminho. Poxa, eu gosto de gerenciar projetos, programas, trabalhar com muita gente. E aí fui me encaminhando até chegar nesse ponto. Ô, Márcia, conta um pouquinho pra gente como foi. Você morava em, se não me falha a memória, em Macomb, né, que é perto de Detroit, né? E Detroit, na época, era assim, a meca da produção automobilística americana. Conta um pouquinho pra gente como é que foi viver nessa região e o que, que você experimentou e que tipo de experiência você teve por lá. Então, foi super fascinante, né, porque quando eu me mudei para Michigan e Detroit, Detroit foi uma cidade que ela teve um auge muito grande na época da indústria automobilística e depois foi uma cidade que decaiu muito. Detroit foi a primeira grande cidade americana que decretou falência. Então, quando eu me mudei para essa região, eu não morava em Detroit, eu morava no subúrbio. O subúrbio parece que você está em outro lugar diferente da cidade. A cidade de Detroit estava começando a se recuperar novamente. E hoje a cidade está bem recuperada, se você vai lá é muito legal e tudo mais. Mas eu morei lá numa época que a cidade ainda estava se recuperando. Então me chamou muito a atenção que você pensa, eu vou morar nos Estados Unidos, é tudo igual como a gente vê naqueles filmes de Hollywood, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. E Detroit não era assim. Detroit tinha áreas até perigosas, áreas de pobreza. Então aquilo para mim me chocou um pouco, encontrar aquilo dentro dos Estados Unidos. E as outras diferenças culturais que tinham muito grandes, é a própria questão do clima, frio.
Mas você vai se habituando, você vai conhecendo pessoas, você vai começando a conhecer a cultura e você começa a entender. Levou um pouco de tempo, eu diria que levou assim uns 5 anos para eu de fato entender a cultura americana. E Michigan, no final de tudo, é um lugar de uma qualidade de vida excepcional. Como eu falei, a cidade de Detroit hoje é uma cidade que está em plena recuperação, mas foi muito diferente você sair de um país tropical, de um país latino, onde as pessoas são muito abertas e todo mundo conversa com você, para um lugar frio, onde as pessoas demoram um pouco mais para se abrir. Por exemplo, uma coisa da cultura americana, o americano não vai aparecer na sua casa sem ser convidado. E quando você vai convidar um americano para ir na sua casa, você tem que planejar isso com muita antecedência, porque ele tem que arranjar uma babá para o filho, porque, enfim, não é uma coisa assim, vamos fazer alguma coisa amanhã. É uma coisa que tem que ser mais planejada. Então, essas diferenças culturais eu tive que aprender durante a minha estada lá, mas foi muito interessante, muito enriquecedor. Não tem o passa lá em casa, né? Não tenho passa lá em casa. E não tenho você sentar no ônibus e alguém começar a conversar com você, ou na fila do supermercado. Isso não existe. E principalmente na parte norte dos Estados Unidos, onde é mais frio. E quando acontece, você olha de lado, assim, já sabe que a pessoa bebeu tudo, né? É, exatamente. Coisas simples assim, você entra num supermercado, a gente no Brasil, a gente se toca muito. E aqui nos Estados Unidos, você vai entrar no supermercado, a pessoa vai fazer todo o esforço para passar longe de você, para não chegar nem encostar 1 milímetro de você. E não faz isso por mal. É parte da cultura. Tem uma atenção muito grande para a sua privacidade como cidadão, para a sua privacidade como pessoa. E isso é uma diferença, eu acho que muito grande entre a cultura norte-americana, por exemplo, e as culturas latinas. Essa é uma diferença bastante grande mesmo. Márcia, você passou por outsourcing, né, na época que você estava na Shell e a Shell fez o outsourcing para a IDS. Depois você passou para o insourcing, né? Você estava na IDS e a GM pegou todo mundo e trouxe todo mundo para a GM e tiraram da IDS. Como é que foi esse processo de insourcing e você ir trabalhar para a GM? Você continuou trabalhando nos mesmos projetos ou eram outros projetos? Como é que foi essa fase dessa transformação de sair da IDS e ir para o cliente que era a GM? Eu, particularmente, acho que você trabalhar na área de TI da sua empresa é mais interessante. Claro que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. O outsourcing tem um lado bom, que é a questão de você ter um contrato que te limita, mas ao mesmo tempo você tem que cumprir aquele contrato. Então, isso, de uma certa forma, tem um fator positivo nisso. Quando você trabalha para você próprio, não tem um contrato. Então, digamos assim, as coisas podem ficar um pouquinho mais assim soltas. Mas, por outro lado, você tem mais liberdade, porque você não está preso a um contrato, você tem mais liberdade para a inovação, para desenvolver coisas. Porque uma empresa de outsourcing, ela não necessariamente vai fazer muita coisa além do que você contratou dela. Então, toda essa parte de inovação, por exemplo, acho que fica um pouco prejudicada, porque o contrato te amarra. Uma grande diferença que eu vi quando eu fui trabalhar na GM e a GM começou a montar tudo. Você imagina o tamanho desse projeto? A GM é uma das maiores empresas do mundo. Tudo na GM é gigante. Quantidade de dados, de transações, de aplicações. O tamanho da área de TI da GM, ele é muito maior do que a maior parte das empresas que existem no mundo. Só a área de TI. Você está falando de uma empresa global gigantesca. E aí você vai começar tudo do zero, de certa forma, montar tudo do zero. Então, uma das primeiras coisas que eles tiveram que fazer foi transicionar todos os data centers, né, os centros de dados, os computadores, tudo para dentro da GM. Isso por si só já foi uma coisa gigantesca. Aí, a partir daí, os primeiros anos foram muito em torno disso, de começar a montar as equipes. Imagina você montar uma equipe de TI desse tamanho do zero. Foi um projeto assim super ambicioso, mas muito legal. Então teve esse primeiro momento aí que teve que ser montado isso tudo. Isso foi nos primeiros anos, né? A partir de um certo ponto, começou então um investimento maciço em inovação, em tecnologias diferentes. E a gente costuma até dizer hoje em dia que as empresas automotivas hoje tradicionais, como a GM, a Ford, a Chrysler e outras, elas não são mais empresas automotivas, elas são empresas de tecnologia. Tal é a influência que a tecnologia tem nessas empresas. E eu acho que isso tudo, ele é mais possível quando você tem a sua própria área de TI. Você pode ter um contratinho aqui ou ali, mas quando você tem um outsourcing geral, isso fica mais difícil. Então, embora a IDS tenha sido uma escola para mim, em muitos aspectos, quando você vai trabalhar numa empresa, na própria área da empresa, e você ter a oportunidade, como eu tive,
de começar a construir isso tudo quase do zero, é fantástico, é uma experiência sensacional. Ô, Márcia, a gente conversou um pouquinho em off e você acabou de mencionar também que empresas como GM, Ford e outras, elas são conhecidas mais tradicionalmente como empresas do setor automotivo, mas na verdade são empresas do setor de tecnologia. Você poderia conversar um pouquinho, falar um pouco para a gente, obviamente dentro do que você possa falar sobre como é que está a tecnologia dentro da GM especificamente e a diversificação que a empresa é, que não é meramente apenas uma empresa do setor automotivo? Então, isso, a tecnologia, ela invadiu tudo, as nossas vidas, e não é diferente na indústria automobilística. Então, você tem 2 aspectos para você pensar nesse sentido. Tem a própria tecnologia em si, na fabricação dos veículos, mas tem, o mais importante, né, o que está mudando mais ainda, a tecnologia que você coloca dentro dos carros e fora deles. Claro, se fala muito agora no carro elétrico, no carro autônomo, é o futuro, é para onde todas as empresas estão indo, e toda a gama de tecnologia que vai em cima dessa transformação, você está saindo de um carro tradicional, de combustão a gasolina e tudo mais, para um carro 100% elétrico, 100% autônomo. A transformação tecnológica que isso exige é gigantesca. E isso fez com que as empresas automotivas se transformassem mais e mais em empresas de tecnologia. E a tecnologia está em todos os lugares da empresa automobilística hoje. Na engenharia, a gente tem a área de TI da empresa e tem a área de engenharia, que é outra área extremamente voltada para a tecnologia. Então, hoje você tem, se você parar para pensar, vamos dizer assim, no automóvel tradicional e tudo mais, já tem uma tecnologia gigante ali. Quando você pensa agora, estou mudando para o carro elétrico, carro autônomo, eu tenho que transformar todas as minhas fábricas, eu tenho que ter fábricas de baterias, eu tenho que ter uma tecnologia completamente diferente e avançada. E ligado a isso, as empresas automobilísticas, elas também estão repensando a própria forma como a gente vai se transportar. Então aí vem a questão do car sharing, vem a questão do como ajudar, por exemplo, empresas de logística do estilo UPS, DHL. As empresas automobilísticas, no final da história, elas têm vários startups dentro da própria empresa para ajudar a desenvolver novas linhas de negócio em função dessa expansão toda, dessa mudança que está acontecendo no mundo. Hoje tem na sua cabeça que a GM ou a Ford ou a Chrysler ou qualquer uma outra é aquela empresa tradicional que você chega lá numa fábrica e vê lá o carro sendo montado, depois pintado e tudo mais. Ainda tem um pouco disso, mas é muito mais além disso. Hoje, se você olhar o que vai de tecnologia, não só na fabricação, no processo de fabricação, mas no carro, no veículo em si, é uma coisa espetacular. Então, eu diria que hoje, se você gosta de tecnologia, você gosta de pesquisa e você gosta de coisas novas, a indústria automobilística é uma indústria muito interessante. Se você parar para olhar, a Google está tentando fabricar um carro elétrico, a Tesla, obviamente, está aí no mercado há um tempo, e outras empresas de tecnologia que não tinham nada a ver com a indústria automobilística estão tentando, pesquisando, tentando lançar carros elétricos, carros autônomos e etc. Então, quando você une as duas coisas, a questão do transporte com a questão da tecnologia, é muito interessante. E essa é uma transformação que você vê particularmente acontecendo, sei lá, nos últimos 5 a 10 anos. Muito, muito rápida e muito intensa. Isso tudo é incrível, né? Que a gente para hoje, a gente olhar para 100, 150 anos atrás, você vai. Ninguém tinha carro, o pessoal tinha que ir de ponto A a ponto B, de cavalo, ou carroça, o que seja, né? E eu imagino daqui a 100, 150 anos as pessoas vão olhar para trás e vão dizer assim: pô, olha só, nossos ancestrais, os caras andavam naqueles troços cheios de gasolina, um tanque lá com 80 litros de gasolina que podia explodir. Que loucura que os caras faziam, entendeu? Acho que as pessoas vão pensar um pouco assim, né? E vão estar lá nos seus carros autônomos, os caras vão falar, os caras não usavam cinto de segurança? Sério mesmo? Na época que a gente era mais jovem aqui, no Brasil, possivelmente, ninguém usava cinto de segurança, né? É uma loucura completa. Não, e essa transformação mudou também o próprio profissional de TI, porque hoje, com a velocidade com que as coisas mudam, quando você, por exemplo, você vai contratar alguém, você procura mais potencial do que experiência no final da história. Por quê? Porque hoje o profissional de IT, ele é completamente diferente do que era 10, 15, 20 anos atrás. A transformação é tão grande que você está tendo que constantemente aprender coisas novas, coisas diferentes, ser aberto a se reinventar. Então, hoje, a sua capacidade, o seu potencial de se adaptar, de aprender coisas novas, de evoluir, ele é tão ou mais importante do que a própria experiência.
E é incrível também você ver toda a tecnologia que está indo nos carros, como você mencionou também, a quantidade de sensores que você tem nos carros, um carro autônomo e tudo mais, realmente isso abre um campo enorme de trabalho para todo mundo também. A demanda do profissional de tecnologia é enorme, coisa extremamente interessante. Ô, Márcia, e você viveu uma época lá em Macomb, em Michigan, né? E, eventualmente, você se mudou para Atlanta, né? Outra cidade mais para o sul dos Estados Unidos, e acredito que você continuou trabalhando com a GM. Como é que foi essa mudança para Atlanta, sair lá de Michigan depois de tantos anos e morar em Atlanta? Bom, primeiro o clima aqui é bem melhor, mais quentinho. E às vezes, na realidade, vou ser sincera, foi o meu principal motivo, porque Michigan é muito legal, mas era muito frio. Mas já foi uma mudança menos drástica, porque eu já estava mais habituada com a cultura americana. Tem uma diferençazinha entre a cultura do norte dos Estados Unidos e para a cultura do sul, mas não é uma diferença assim tão gritante, né? Então foi interessante por esse sentido de a cultura mais sulista, é um pouco, o pessoal brincar, é um pouco mais devagar e tudo mais, as pessoas têm menos pressa, e é verdade. Mas em termos da essência da cultura americana é a mesma. Então eu não senti assim um baque muito grande. Como eu falei, claro, o clima é melhor, né? Não faz tão frio, mas em termos da diferença assim do norte e do sul dos Estados Unidos, aqui se diz muito que o norte dos Estados Unidos é mais desenvolvido e de fato é, por questões históricas, culturais e tudo mais. Mas essa diferença agora já é menor, né? Atlanta é uma das principais cidades americanas, é uma cidade de 6 milhões de habitantes, uma metrópole, moro num subúrbio de Atlanta, mas hoje em dia, da forma como os Estados Unidos é e como ele se desenvolveu, praticamente, basicamente, qualquer lugar que você vai, qualquer cidade que você mora, você tem basicamente os mesmos acessos, está tudo muito uniformizado. Então, assim, eu diria que nesse sentido, o baque foi menor, a diferença já não foi tão grande quando eu mudei do Brasil para Michigan, para os Estados Unidos. Aí foi uma diferença maior, com certeza. Ô, Márcia, como é que é o teu dia a dia de trabalho? O que você pode comentar com a gente aqui? Bom, primeiro, muita reunião. Eu não sou mais programadora, é claro. Mas mesmo que você seja programador mesmo que você esteja mais no começo da sua carreira, ou que isso seja uma coisa que você gosta de fazer, a área de TI, ela é meio igual, na minha visão, meio igual um time de futebol. Não tem muito de você trabalhar sozinho, isoladamente. É um esporte de, assim, de time mesmo. Então, você passa muito tempo colaborando com as pessoas. Então, a gente brinca, tem muita reunião, mas tem muita colaboração. Você tem que conversar com as pessoas, você tem que entender o problema que está na sua frente, você tem que entender o que você vai fazer. Na posição que eu estou, eu gasto bastante parte do meu tempo com o que a gente chama o nosso business, com as pessoas que reportam para mim. Eu passo muito tempo tomando decisão. Eu tomo decisão e resolvo o problema o dia inteiro, é o que eu costumo dizer. E mentorando as pessoas também, que é uma coisa, passando a minha experiência, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas se eu tivesse que definir assim, numa frase, o que eu faço o dia inteiro, eu resolvo problemas e tomo decisões o dia inteiro. O que a gente vai fazer com esse projeto? Como é que a gente vai solucionar esse problema aqui para o business? Ah, esse projeto aqui está atrasado, como é que a gente faz para recuperar? Vai ter essa iniciativa importante aqui da empresa, como é que a TI vai ter que suportar, como é que a gente vai suportar? Além dos problemas do dia a dia inerente à parte das pessoas, porque as pessoas, no final disso tudo, o funcionário, a pessoa, é o que é mais importante, porque é a base de tudo. Então, hoje se dá muita atenção ao bem-estar das pessoas, à segurança das pessoas. Então, eu passo uma boa parte do meu tempo também conversando com as pessoas que trabalham comigo, porque elas têm que estar bem, elas têm que estar motivadas. Tem toda essa parte também de gerenciamento de carreira, que a gente tenta colocar as pessoas num direcionamento de carreira e numa motivação para elas fazerem aquilo que elas gostam, porque quando você faz o que você gosta, você é muito mais produtivo. Tem vários estudos que mostram que sim, você trabalha pelo seu salário, é verdade, você precisa pagar suas contas, mas você fazer o que você gosta torna você muito mais produtivo. Então, eu gasto uma boa parte do meu tempo, do meu dia com as pessoas também. Então, uma gama de coisas diferentes. Eu tenho várias coisas que eu tenho que lidar no dia a dia e todos os dias. Mas eu gosto, eu me sinto assim super feliz com o que eu faço. Márcia, como é que foi o impacto da pandemia no teu trabalho, no dia a dia da equipe? Isso é uma coisa interessante, porque a princípio ficou aquela coisa assim apavorada, nossa, nós vamos todo mundo trabalhar em casa, como é que vai ser isso e tal. Mas quando a gente para pensar, como é que está hoje a área, por exemplo, de TI da GM? A gente tem pessoas em Michigan, no Texas, no Arizona, na Geórgia e na Irlanda.
São as 5 principais áreas onde se faz todo o trabalho de TI para a GM. Então, se você parar para pensar, de uma certa forma, a gente já passava muito tempo do nosso dia trabalhando com pessoas por teleconferência, por telefone, etc. Porque nós não estávamos fisicamente no mesmo local. Então, isso era uma coisa que já acontecia. O que eu acho que a pandemia mudou, que para mim foi assim um pouco mais difícil, de qualquer forma, a gente tinha um escritório aqui que a gente ia todo dia, que uma parte da equipe se encontrava, tinha aquela parte social, aquele bate-papo do cafezinho, que é importante, porque em TI é muito importante você fazer a sua network. Aliás, em qualquer profissão, muito importante você conhecer as pessoas, você ouvir. E por mais que a gente tenha tecnologia, nada substitui uma conversa pessoalmente. E isso, embora fosse um pedaço da equipe só que se encontrasse, digamos assim, pessoalmente, a gente perdeu isso, então passou a ser uma coisa 100% só por teleconferência e tudo mais. Isso no começo teve um impacto, as pessoas levaram um pouquinho de tempo para se adaptar, mas não demorou muito, a produtividade basicamente passou a ser a mesma. Em termos assim de produtividade, resultado, a gente não teve um impacto, mas hoje, por exemplo, a empresa está trabalhando com uma forma híbrida, ou seja, você pode ir para o escritório se você quiser, você pode ficar em casa se você quiser, eles incentivam que as pessoas estejam no escritório pelo menos uma vez por semana e tal, e muita gente opta por ir, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, porque eu acho que as pessoas sentem falta desse contato pessoal. Mas basicamente foi isso, teve um impacto inicial, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, mas logo depois, eu diria que não levou uns 3, 4 meses, as pessoas já estavam completamente adaptadas à nova realidade. Ô, Márcia, você tem uma carreira aqui longa, né, e lidando com projetos hipercomplexos e gente em tudo que é canto do mundo e tecnologia complexa e tudo mais. Tem alguma coisa na área de tecnologia que você não trabalha hoje, ou não tem exposição que você gostaria de, quem sabe, trabalhar com aquilo algum dia? Olha, uma coisa que eu falo sempre para as pessoas é que tem muita gente que conversa comigo e fala assim: "Nossa, mas você trabalha tanto tempo para a mesma empresa, isso não é uma coisa, assim, entediante?". Não quando você trabalha para uma empresa do tamanho da GM, porque a empresa é tão gigantesca que você não tem a sensação de que você está trabalhando na mesma empresa. Eu trabalhei com tantas áreas diferentes, com tantas tecnologias diferentes, com tantos grupos diferentes, que para mim é como se eu tivesse trabalhado em 100 empresas diferentes. E por que que eu estou falando isso para você? Porque eu hoje quando eu penso assim: "Ah, tem alguma coisa com que você gostaria de trabalhar que você não trabalhou?". Possivelmente sim, tem tanta tecnologia nova que eu não conheço, que possivelmente eu gostaria de conhecer. Eu nunca trabalhei muito com pesquisa, e uma que a gente chama de POC, né, de prototypes e coisas assim, conceito. Eu sempre trabalhei muito mais na "tá aqui o problema, vamos resolver, vamos implantar, vamos fazer". Então eu acho que talvez, assim, mais para o final da minha carreira, eu queira trabalhar um pouco mais nessa área de tentar coisas sem aquele compromisso da entrega, digamos assim. Vamos tentar, vamos pesquisar um pouquinho, vamos fazer, ter um tempo para experimentar coisas diferentes, se funcionar a gente vai para frente, se funcionar a gente não vai. Eu tenho funcionários, pessoas que trabalham para mim, que fazem isso, é parte até do trabalho que a gente faz. Mas eu pessoalmente, a não ser gerenciar e lidar com pessoas que fazem isso, eu sempre fui muito mais do entregar, entregar, entregar. Então talvez esse seja uma área que eu gostaria de trabalhar um pouquinho, mas assim, em termos de tecnologias diferentes, eu trabalhei com tantas e elas mudam tanto que, para mim, assim, qualquer coisa que venha, qualquer tecnologia nova que venha, eu vou acabar aprendendo, vou acabar me envolvendo, mas eu gostaria de trabalhar um pouco nessa área, assim, que não fosse tanto da entrega, né, que fosse mais da pesquisa. Ô, Márcia, pensando na nossa audiência aqui do podcast, do grupo lá dos programadores também, muita gente conversando na carreira, muita gente tentando pensar assim, pô, esse negócio aqui de computação, programação, será que isso é para mim? Tecnologia, será que é algo que me interessa? Tem que entender matemática, física. E pensando na nossa época lá, a gente lá na fila da matrícula da faculdade, quando a gente se conheceu, que tipo de recomendação você teria para essas pessoas hoje? Olhando para trás, vendo a tua carreira toda aqui, o que que você diria para essas pessoas que estão lá 40 anos atrás, quando a gente começou? Olha, eh, eu considero, no meu caso, eu sou muito feliz com a minha carreira, eu acho que eu escolhi aquilo que eu gostava, e eu me considero eu fui bem-sucedida, eu cheguei onde eu queria chegar. Então, o primeiro conselho que eu dou para as pessoas é: você tem que gostar. Você não vai conseguir passar 20, 30, 40 anos fazer uma coisa que você não gosta. Então parece clichê, mas isso é importante, tá?
Eu sei que tem sempre um aspecto econômico por trás, a gente tem que sobreviver e tudo mais, mas isso é uma coisa importante. A outra é você se dedicar, você trabalhar duro. Não existe retorno sem trabalho duro. Essa é a minha experiência. E a outra é você ser aberto para mudanças e, como eu falei anteriormente, você ser aberto para aprender. O que mudou nesses 40 anos para mim, a tecnologia, ela evoluiu tanto e ela continua evoluindo e vai evoluir cada vez mais rápido, que a minha mãe hoje, com 81 anos, ela tem um smartphone e ela tem um grupo de WhatsApp e ela manda vídeo para outras pessoas. Isso era uma coisa inadmissível há 20 anos atrás. Então, faz ideia do que vai mudar daqui para frente. Então, eu acho que se você quer ser bem-sucedido nessa área, você tem que ter paixão, você tem que gostar, você tem que ter motivação, você tem que se dedicar e você tem que ser aberto a aprender. Aprender todo dia e ter a humildade, porque não tem ninguém que saiba tudo nessa área, nunca vai ter, e você tem que estar sempre disposto a aprender, sempre disposto a ouvir e trabalhar em equipe, porque parece ser outra coisa clichê, mas é muito importante. É muito importante você saber trabalhar com outras pessoas, ninguém constrói nada sozinho, e você gostar de trabalhar com outras pessoas. E essas são as dicas, as coisas principais que eu aprendi na minha carreira, que eu transmitiria para alguém que está começando hoje. E você pensando na sua mãe usando o WhatsApp, mandando vídeo. Agora imagina, voltando aqui 100, 150 anos atrás, você chega lá com a sua máquina do tempo, você mostra para as pessoas o seu smartphone, a sua tecnologia, mandando vídeo, você ia ser queimado na fogueira como bruxo, entendeu? É É verdade. incrível, incrível como as coisas evoluem, né? E realmente é impressionante isso. E, Márcia, olhando aqui o nosso papo, tem algumas perguntinhas a mais ainda para fazer para ti aqui, mas tem alguma pergunta que você acha que eu não fiz, mas que você gostaria que eu tivesse feito? Ah, eu acho que você cobriu quase tudo. A gente falou de morar fora, de mudar, de experiência, de como a carreira mudou nesses anos. Eu acho que dá pra gente fazer um episódio de 3 anos aqui conversando de tanta coisa que tem pra conversar. É tanta coisa. A gente pode elaborar em todas essas coisas, tem milhões de detalhes, né? Eu tentei ser sucinta para respeitar o tempo que você tem, mas a gente pode estar tentando sumarizar coisas que a gente está falando de anos, né? Que levaram para acontecer, para se desenvolver também. Mas a gente poderia elaborar muito em qualquer um desses assuntos, porque a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, porque eu acho muito fascinante. É o que não falta é assunto, né? E por falar em assunto, planos para o futuro? O que você tem em mente aí para o futuro? Então, uma coisa que eu gosto muito, que eu penso, daqui a pouco eu vou começar a diminuir um pouco o meu ritmo de trabalho e tudo mais, é exatamente isso de passar a minha experiência para outras pessoas. Talvez uma área assim de mentorar pessoas, ensinar, que é uma coisa que eu gosto muito, principalmente adolescente. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que eu tenho pensado bastante, mas eu acho que o meu futuro, porque eu nunca me vejo parando completamente, né. Mas é claro, uma hora o seu nível de energia não é o mesmo e tudo mais, e uma coisa que eu penso em fazer na minha vida é alguma coisa, trabalhar nessa área de mentorar, de ajudar as pessoas, de passar a minha experiência. Isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Isso é muito bacana, né? O tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, tentando ajudar as pessoas a entender um pouco, passar um pouco da nossa experiência para eles também, e que isso seja útil para a carreira dessas pessoas que estão nos ouvindo também, né? E, Márcia, você tem dica de livro, música, filme ou uma outra área que te interesse? Então, eu em termos, assim, de música, eu ouço tudo. Então não tem, assim, esse tipo de música ou outra. Eu não sou muito fã de música clássica, para falar a verdade, mas eu tento ouvir um pouco de tudo, para ser aberta e ver o que está acontecendo. Em termos de literatura, de vez em quando eu leio um livro sério, para me manter atualizada, mas eu adoro ler uma novela de mistério, sabe, esses livros de crime, eu adoro ler essas coisas. Para distrair justamente a minha cabeça. Mas eu tenho lido alguns livros sobre liderança, e para quem está especificamente na área de TI, a questão são tantos livros, tantas coisas disponíveis, que eu diria para as pessoas é tentar procurar alguma coisa naquela área que está te interessando, né. Um livro que eu li recentemente, que eu achei interessante, foi até um livro que eu li sobre a vida do Ayrton Senna. E eu achei interessantíssimo e recomendo para as pessoas. Tem muita coisa ali que você pode relacionar a qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de vida que você tenha. Eu recomendo, que é bastante interessante, a biografia do Ayrton Senna. Até para quem é brasileiro, é bastante interessante.
Então, filme, deixa eu pensar, que é um filme que eu tenha eu confesso a você que ultimamente, em termos de filmes, eu tô, assim, um pouco decepcionada, porque acho que a indústria cinematográfica está muito voltada para o quadrinho, para o Marvel e coisa e tal. Filmes, assim, que tocam, que são interessantes, eu tô tendo um pouco de dificuldade. O entretenimento tá muito entretenimento. Música é uma coisa que eu adoro, mas eu realmente escuto tudo, escuto de tudo um pouco. Perfeito. Então, a recomendação pro pessoal, ouça tudo. Ouça tudo, ouça tudo, seja aberto, abra sua mente. Exato. Abra sua mente para todo tipo de coisa, é muito importante. É a tal da adaptabilidade, né? Exatamente, cada vez mais necessária no mundo que a gente vive. Com certeza. Ô, Márcia, e você quer deixar alguma informação de contato, rede social, alguma coisa que você queira divulgar aqui? Eu estou no LinkedIn, tá lá como Márcia Teixeira, pode me procurar lá, é a forma mais fácil. Estou no Facebook também, são as 2 redes sociais que eu mais uso, o LinkedIn profissionalmente. E é isso, quem quiser pode me procurar lá e foi um prazer enorme aí, mas eu sou mais ativa mesmo no LinkedIn, no Instagram também e no Facebook, mas mais no LinkedIn profissionalmente. Márcia, e eu queria te agradecer novamente aqui pelo teu tempo. É um sábado à tarde para você e a gente já quer estar aqui conversando há 1 hora. Eu te agradeço enormemente aqui essa oportunidade de conversar contigo, ouvir sobre a tua carreira, a tua experiência profissional e de vida também. E agradeço também os nossos 40 anos de amizade aqui, que é um privilégio para mim. Isso aí. Um forte abraço para você. Mais importante, isso é uma obrigada, Marcelo, obrigada pela oportunidade, foi muito legal e fica aí a dica para as pessoas que estão começando. Tão importante quanto o que você vai alcançar na sua vida profissional são os amigos que você vai fazer ao longo do seu caminho. Isso aí é muito, muito importante. Então fica essa dica aí também. Com toda e completa certeza. Forte abraço, Márcia. Boa tarde aí. Para você também. Boa tarde. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é hosprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.